Oi, gente, tudo bem? Me chamo Lorena, sou educadora social no Centro Educacional Dom Bosco e na aula de hoje a gente vai trabalhar o tema valorização da vida com um conteúdo bem legal da língua portuguesa, gêneros textuais. Então eu conto com vocês, vamos nessa? Então, pessoal, para que a gente possa entender quais são os tipos de gêneros textuais, a gente precisa entender primeiro o conceito, né? O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais são grupos de textos orais ou escritos organizados de acordo com suas características comuns que apresentam em relação à linguagem, estrutura, conteúdo, contexto, função e finalidade. Então, significa dizer que para um determinado texto pertencer a um determinado gênero, ele precisa ter um conjunto de características que faça com que ele seja semelhante aos demais. Aqui eu vou citar alguns tipos de gênero, tá certo? Para a gente poder entender ainda melhor com os exemplos, com os tipos, o que seriam exatamente gêneros. Então vamos lá. Artigo é um gênero, crônica, outro gênero, e assim sucessivamente. Conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório. Tem mais esses também. Resumo, resenha, biografia, diário, fábula, ofício, poema e piada. Todos esses e muito mais se intitulam como tipos de gênero. Muito mais quantos, professora? Nossa, incontáveis gêneros. Diante de todo o nosso desenvolvimento histórico, os gêneros também eles vêm se desenvolvendo no mesmo não na mesma velocidade, porque eu diria até que os gêneros textuais eles surgem numa velocidade muito maior, o nosso desenvolvimento, seja ele tecnológico, digital ou não. Por quê? Porque o gênero está atrelado à nossa forma de comunicação. Então, são diversos tipos de forma de nos comunicarmos, de recebermos mensagem. Então, essa questão do gênero, ele termina sendo incontável. A respeito dos tipos que nós vimos antes, eu trouxe aqui alguns para a gente entender melhor que características são essas que torna um texto de específico gênero. Para o texto ser notícia, ele precisa ter, né, nas suas características, texto de cunho informativo, texto descritivo e ou narrativo, textos relativamente curtos, vinculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Só dizer uma observação com relação à última característica, fatos reais, atuais e cotidianos. Nesse segmento, eu oriento e alerto, claro, sempre vocês, para ter muito cuidado, porque a notícia, embora ela tenha como característica ser um fato real, hoje acontece muito da gente ter as fake news, falsas notícias, onde, embora tudo isso aqui se enquadre dentro de suas características, quando a gente vai ver lá o último ponto, a notícia não é real, né? É uma notícia mentirosa, só para chamar atenção, para ganhar, para sair ganhando com isso, mas em benefício próprio, né? Não em benefício aos demais. Então, muito cuidado quando vocês forem compartilhar qualquer tipo de notícia, averiguar realmente a fonte. Mas vamos lá para outro tipo de gênero. Eu trouxe mais dois aqui, ó, piada e fábula. A piada, ela tem uma narração relativamente curta, enredo simples, textos populares, serve para descontrair, né? Autoria desconhecida, ambiente informal, linguagem simples e coloquial, humor e ambiguidade, ou seja, tem, além de descontrair, às vezes fica lá um duplo sentido e às vezes é isso que deixa a gente, né, descontraído e rindo a beça. Sarcasmo e ironia, presença de discurso direto. A fábula é uma narrativa figurada. Personagens são geralmente animais que possuem características humanas, podem ser escritas em prosas ou em versos, sustentadas sempre por uma lição de moral constatada na conclusão da história. Então, a fábula também é uma literatura muito presente na educação infantil, no mundo infantil, justamente para apresentar características aí bem lúdicas, né? Uma vez que os personagens sendo animais chamam bastante atenção, né? Animais vivenciando situações humanas. Aqui vamos ver o conto, né? O conto possui uma narrativa literária curta, existe começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. A história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. As narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história, né? Os personagens podem ser
Mesmo animais, podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Um dos meus contos preferidos é A Bela e a Fera, que eu acho que engloba todos esses personagens aí. Pessoas, animais, seres imaginários como a fera, né? E aquele bule, a xícara, os objetos também que ganham vida, enfim, esse é o gênero textual conto. Vamos ver mais algum? A carta, eu vou ler aqui, eu botei os versos como um paralelo, uma relação, vamos estabelecer uma comparação, melhor falando, uma comparação entre um e outro, tá bom? Para ver se realmente o e-mail, ele veio aí para substituir a carta. Vamos ver. Presença de destinatário, né, interlocutor e remetente e locutor, isso é a carta. Uso de linguagem formal ou informal, texto de ordem sentimental e subjetiva, texto geralmente breve, escritos na primeira pessoa do singular, tema livre, ou seja, fatos do cotidiano e acontecimentos. A carta foi muito utilizada, gente, ali na década. Eu sou da década de 80, tá? Eu nasci em 86. Mas eu me lembro muito bem que a carta era uma forma muito direta de nos comunicarmos. A minha avó escrevia bastante carta para os familiares. E lembro também que a nossa, pelo menos a minha maior felicidade era colocar os selos, né, e encaminhar as cartas aqui pela transportadora local. Então, o menino ficava muito feliz quando esse dia chegava. Era uma emoção muito grande. E receber uma carta, nossa senhora, era muito maior a emoção, né? Veja que aqui eu coloquei as ilustrações, a cartinha, a característica física, faltou aí o selo e colocar alguns dados, tá? E aqui eu coloquei, porque assim, todo meio de comunicação, ele tem um elo de interlocução, né? Quem vai deixar lá? Quem é o responsável de ir? Então, no caso da carta, a gente precisava de terceiro para poder chegar, receber e entregar essa carta. Tinha a transportadora e tinha lá as pessoas, né, que iam deixando nas caixinhas de carta, de recebimento de carta, e era assim que funcionava. Olha como é fofinha. Vamos para o e-mail para a gente ver o que foi que mudou e se realmente esse tal de e-mail ele é sugestivo para ficar no lugar da carta. Primeiro, presença de destinatário, interlocutor e remetente. Antes, na carta a gente precisava colocar um endereço, né, a ser postado. Aqui também tem um endereço, porém é um endereço eletrônico, não é o endereço residencial, tá bom? Uso de linguagem formal ou informal, confere, tem do lado e tem do outro. É possível anexar vídeo de conteúdo, ou melhor, desculpa, é possível anexar conteúdo não verbal como fotos, né? Então, anexar fotos na carta, possível você colocar uma foto na carta, com certeza. Então, a gente também não vai descartar a carta por isso, né? É possível também enviar vídeos e áudios. Pronto, aí é onde chegamos. Começa a ter uma necessidade a mais no nosso meio de comunicação. A carta não sustenta essa possibilidade de enviar vídeos e áudios. Vamos mais para outro. Embora utilizados entre conhecidos, os e-mails são muito utilizados como formalizações entre empresas e instituições. Olha só, essa ferramenta terminou sendo também uma forma de comunicação mais formal, né? Que a gente entende dentro das instituições das empresas como um documento mesmo. Muito interessante. Vamos para o próximo. A mensagem eletrônica não demanda um custo e pode ser lida e respondida em tempo real. Olha a diferença aí. Quando a gente queria enviar uma carta ou receber uma carta, infelizmente não poderia ser em tempo real, porque a gente ia precisar do trabalho humano, né? Mas nesse gênero textual e-mail, a gente percebe que a questão da comunicação é feita em tempo real, ou seja, mandou, chegou. Então, isso nos poupa o quê? Tempo, pessoal, que é muito precioso o nosso tempo. Então, aí está um benefício muito grande do e-mail. Não dizendo que um substitui o outro, mas que realmente, vamos dizer assim, até substitui. Ele não extingue, né, o outro não vai deixar de existir, apenas vai ser mais utilizado o e-mail. De modo automático, tanto data como também horário ficam gravados no sistema, havendo armazenamento do conteúdo recebido e enviado. Olha que legal, a gente guardava as cartinhas em caixas, minha avó guardava as cartinhas em caixas ou dentro de livros, né, que ela já tinha lido lá. E o pessoal botava lá, realmente tinha data, né, até a própria postagem de selo, vem lá,
pelo menos o ano, né? Aqui no e-mail ficam automaticamente lá, ó, gravados horário, né? O dia, e ainda fica guardado lá como se a gente fosse uma gavetinha digital onde a gente consegue armazenar esses documentos. Muito legal. Já coloca aí nos comentários se você já enviou uma carta para alguém, ou se você ainda usa esse gênero carta, ou se alguém da sua família usa esse gênero carta. Ou se você só usa e-mail, você já passou um e-mail para alguém, que eu acho difícil alguém nunca ter passado um e-mail. E quando eu digo e-mail, pode ser qualquer tipo de conteúdo através do e-mail. Não é isso? Olha aqui os computadores, olha lá a garotinha digitando. É tudo muito em tempo real, muito digital. Vamos pro próximo. Vamos aí ver bilhete agora, gente. Agora chegou a vez do bilhete. Bilhete, particularmente, é algo que até hoje eu ainda utilizo. Incentivo o meu filho a utilizar, é uma prática na escrita muito legal. Então, gente, vamos lá, o próximo, bilhete. Bilhete, particularmente, é algo que eu utilizo ainda, viu, pessoal? Para quem acha um tanto ultrapassado, eu tenho um filho de 7 anos de idade que está aí nesse processo de alfabetização e eu costumo utilizar muito desse gênero com ele para estimular a escrita e a leitura, né? Vamos ver quais são as características do gênero bilhete. Destinatário, pessoa a quem se destina o bilhete. Remetente, quem escreve o bilhete. Então, observe que tem quem manda, tem para quem seria e tem quem escreve, né? Corpo de texto, mensagem curta que será transmitida, inclui, portanto, o assunto-tema. Despedida, na linguagem informal, pode ser beijos, abraços, se cuida, dentre outros. Data, tem a data, né, dia em que o bilhete foi escrito. Tá aí, gente. Oi, Ju. Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijo, Joana. PS, qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo céu. 22/8/2014. Legal. Então, assim, hoje, se a carta a gente entende que foi substituído pelo e-mail, vamos entender que o bilhete, ele foi assim, vamos dizer, substituído mesmo, gente, por uma ferramenta aí de comunicação digital, o WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é um aplicativo de comunicação direta que me lembra muito o bilhete, porque lá a gente consegue colocar textos curtos, textos maiores, né? E tudo mais, e tudo isso aí, já vem a data, o horário que você manda mensagem também em tempo real, é possível você mandar vídeo e áudio, muito bom, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu ainda utilizo o bilhete, viu? Porque assim, entendendo que nem todo mundo é adepto a essa era digital, e eu não tô falando somente dos idosos, né? Eu tô falando até de uma questão de situação social mesmo, de não ter condições de comprar o aparelho ou de manter a internet, porque precisa-se, né, para poder sustentar o aplicativo, utilizar o aplicativo. Então, por N motivos, ainda assim tem quem use os bilhetinhos. Às vezes dentro de casa mesmo, os filhos ainda usam, alguns pais incentivam os filhos a usar essa prática. Deixa lá a mensagenzinha falando que por algum motivo não está em casa ou precisou sair. Usa-se pouco, gente, mas ainda usa-se, tá bom? Usa-se inclusive até mais do que a carta. Então, vamos lá ver o que temos mais adiante. Atenção às sugestões. Aqui eu coloquei, gente, uma videoaula de gêneros textuais do Enem Brasil Escola com a professora Lara Brenner. Aqui ela vai estar relatando como é que aparece os gêneros textuais no Enem e também em outras provas, em outros processos seletivos e vestibulares, tá certo? Então, para quem quer se aprofundar e entender melhor como funciona, eu deixei aqui a sugestão da videoaula, que inclusive foi referência também para minha aula de hoje, né? Também deixei um filme, que é um filme bem descontraído, bem humorístico, relatando, The Duff, né? Relatando a vida de jovens aí no período escolar, que precisam estar, que são, na verdade, responsáveis, né, pelo jornal da escola, então lembra-se o gênero notícia, o gênero jornalístico, né? E fala aí de todas as atribulações que eles passam para tentar manter o jornal vivo e, assim, com audiência, né? Com pessoas querendo ver o jornal deles. E também tem outra questão social aí dentro desse filme, que é o cyberbullying, que tem sim um pouco a ver com os fake news, com fake news principalmente, porque normalmente nunca é verdadeiro, às vezes fazem até montagem. E também toda essa percepção aí de bullying, tá, pessoal? É um filme muito interessante. Então, pessoal, vamos exercitar? Lembra que no início eu falei que a gente ia trabalhar o tema mensal
a partir de um conteúdo da língua portuguesa? Pronto, esse é o momento da gente fazer essa prática, tá bom? O tema mensal, agora que estamos aí em campanha, né, é o Setembro Amarelo, valorização à vida, né, de valorização à vida. E agora também estamos vivendo um processo bem difícil, o processo da pandemia, teve todo o distanciamento social, ainda tem distanciamento social em algumas áreas, que embora fosse necessário, não deixou muito rastro bom, gente. Tem muita gente aí se sentindo sozinho, né? O psicológico abalado. Teve uma live pelo Centro Educacional Dom Bosco que falou muito sobre isso. A psicóloga Giniele, junto com a assistente social Janaína, né? Elas falaram aí de como manter a sua sanidade mental, como perceber alguns sinais de depressão e tudo mais. Dentro dessa proposta de valorização à vida, além do amor próprio, hoje eu queria colocar o amor pelo próximo, né? Mostrar ao próximo o quanto ele significa, porque às vezes é o que precisamos, né? Precisamos de um abraço, de uma palavra de motivação, de um eu te amo, não é? E tudo mais. Nessa perspectiva, eu tô pedindo a vocês que façam um bilhete manual. Olha só que legal. Não, professora, eu não acredito. Pois acredite. Faça um bilhete manual com uma mensagem de amor, ou motivação, ou de amizade, ou de informação. Vou acrescentar, ou de perdão, tá? Mas faça um bilhete e a mensagem vai ficar por sua conta. Logo após eu quero que você registre, né, com foto, tira a foto lá do bilhete, faz um bilhete bem bonito. E posta na nossa página do Instagram, @DomBoscoGramoré_RN, tá? Só pra ficar lá fixado, vai aparecer nos nossos stories, essa atividade, é verdade. Também marca presença aqui nos comentários desse vídeo, colocando a hashtag SouSalesiano, para que a gente possa visualizar que você assistiu a aula até o final e entendeu tudo direitinho, tá? Como um feedback para nossa aula. E agora eu também deixei aqui duas mensagens lindas que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Aqui são as referências, pessoal, que é importante a gente saber de onde... Lembra que eu falei que é importante saber a fonte da pesquisa? Pronto, aí é minha fonte de pesquisa. E por fim, muito obrigada, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem bem e até mais. Beijão!